Olá, muito boa tarde, muito bem-vindos a mais um programa do Brasil aqui no Pô Streaming, nessa primeira semana aqui no Pô Streaming, diariamente de segunda a sexta-feira tem o nosso Pô Streaming recebendo o programa do Brasil, lembrando que nos sábados às 21h30 no canal BATV você tem o Pô Streaming na TV, com todo um compilado dos melhores momentos da semana do nosso Poa Streaming. Sempre com um convidado especial, hoje nós vamos falar sobre Porto Verão Alegre. Já está aqui no estúdio para participar comigo Luiz Carlos Preto, que vai ter uma peça muito bacana, falando sobre Chico Xavier. E para quem não conhece, né, o Luiz Carlos Preto é uma das grandes referências do teatro espírita no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Muito bem. Luiz Carlos Preto. E aí, meu irmão, como é que tá? Tudo bem, Olá. querido? Prazer te receber aqui no Pô Streaming. Primeira vez, acho que aqui, né? Sim. Pô, é a primeira vez. Pessoalmente. Vamos botar a câmera número 48 ali, o Lucas. Eu vou ficar aqui do ladinho do Preto, aqui, ó. A gente vai conversar. Vê se fica bom aí, Lucas. Olha aí. Estamos bem, estamos bastante bonitos. teto, mas depois a gente arruma. E aí, cara, que bom te receber aqui no Pô Streaming. Eu que agradeço a oportunidade de te rever e estar aqui nesse espaço aí que tu construiu com tanta força, com tanta dedicação e com uma equipe de parceiros aí, de programas de alta qualidade. É verdade, graças a Deus, né? Não se faz nada sozinho, né? Muita gente trabalhando, a gente conseguiu fazer um canal que está, graças a Deus, contribuindo com a sociedade, né? Naquela nossa missão aí de informar, agregar e compartilhar. Porto Verão Alegre chegando depois de 2 anos, né? Não, Porto Verão Alegre nunca parou, mas o ano passado ele foi online, totalmente, né? Online. Em 2020 foi realizado, mas aquele negócio, ele terminou às vésperas do mundo parar, né? Às vésperas do mundo parar. É verdade, foi isso, porque foi 2019, né? Começou a função toda. Não, 2020. 2020. O primeiro dia ali de fechamento total foi o dia 16 de março. Então, terminou por ali, um pouco antes, né? Sim, sim. Eu parei ainda um pouco antes, ainda no dia 11 de março. Bem pouquinho antes mesmo. Bom, já vai falar das peças, são 2 espetáculos, né? Sim, vamos estrear o Stand-Up Preto, onde eu comemoro meus 30 anos de carreira, 50 de existência. E, é claro, né, o que me tornou conhecido, né, o nosso trabalho com a arte espírita, que é falando sobre Chico Xavier. Que legal. A gente trabalhou junto, né, na peça do Divaldo, né, que foi muito legal, do Divaldo Franco, um trabalho muito bacana, muito bonito. E a gente trabalhou junto em algumas cidades do interior, aí foi muito legal. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Preto, me conta um pouquinho, então, do nosso Porto Verão Alegre, né, que começa quando? Começa amanhã. Começa amanhã já. Começa amanhã com a estreia do nosso querido pessoal do Teatro ao Quadrado, Marcelo Adams e Margarida, sob a direção do Luciano Alabarzi, sobre Ricardo III. Começa amanhã, vai abrir os caminhos para nós. E dia 14, sexta-feira, o grande happy hour, às 8 horas da noite, lá no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. Eu vou estar lá com Stand-Up Preto, Sobrevivi aos anos 80. É o relato de um sobrevivente à década mais bipolar da história da humanidade. Pô, bom, tem história para contar, né? São 20 anos, 30 anos de carreira no teatro. Sim, eu permiti me brincar um pouco, né? Depois de tanto tempo, me permiti ser eu mesmo no palco, e eu vi que eu tinha muita história de vida, muita gafe, e também é a oportunidade de eu desovar muito texto de humor que não era aproveitado, porque o foco de 2010 para cá, o foco da minha trajetória artística foi os espetáculos espíritas, né? A dedicação, o estudo. Então, muito texto meu, muita criação de personagem ficou pelo caminho. E aí, ano passado, eu pensei, não, vou me dar esse presente de 30 anos de carreira, em março vou para o cinquentinha,
Então vou me divertir no palco e sempre vou chamar 2 pessoas, 2 amigos, 2 artistas para também participar, porque afinal de contas também a gente possibilita que outros artistas, né, tenham seu espaço. E nesse caso, na sexta-feira, é o incrível e lindo Zurba Fagundes e o meu primo favorito depois dos outros... César Garibotti. Grande César Garibotti. E o meu primo favorito depois dos 695 que eu tenho, que é Álvaro de Mari. Então, vai ser um grande happy hour às 8 horas da noite lá no Teatro Bruno Kiefer nessa sexta-feira. Já nessa sexta-feira? Já nessa sexta-feira. O stand-up do Preto. É. Que legal, hein, cara? Então ali eu vou contar como eu sobrevivi aos desafios aos desafios dos anos 80, como eu sobrevivi a Mertiolate, a Bala Soft, como eu sobrevivi com os amores não correspondidos, como eu sobrevivi de arte, indo daqui até Torres num Fiatzinho 147. Então, é um manual é um relato dramático, histórico e humorístico sobre como foi sobreviver àqueles anos. E é legal que as pessoas, né? Aí eu identifico os cinquentinhas, né? De acordo com a piada, de acordo com a citação. Aí eu vejo a manifestação da plateia, eu já sei quem é que tem que tomar a terceira dose ou a quarta dose na hora. Pois é, no início, né, da pandemia, Lucas Garcia, no início da pandemia, a gente ficava observando, né, as pessoas que escondiam a idade através já chegou a tal hora da vacina. Era bem assim mesmo. E, cara, até uma pergunta para te fazer, assim, nessas questões das gafas e tal, dos textos humorísticos. Você é espírita? Sim, sim. Você tem o dom de enxergar espíritos? Olha, como diz o gaúcho, o bom gaúcho, só de revesgueio. Daí você já viu no palco, assim, ou na plateia, e aquilo lá é espírito? Sabe aquele cantinho de olho? Que o Divaldo se confundia, né, quando atendia Não, a mediunidade do Divaldo e do Chico é algo absurdo. Só depois de um bom tempo eles tiveram a capacidade de saber, ó, esse aqui é daqui, esse aqui não é. Mas, é claro, manifestações no palco, nos espetáculos espíritas, não só no palco na hora de apresentar, mas todo o processo que envolve uma produção, o estudo, a gente sempre tem a sensação da proximidade. E alguns do meu elenco que tem uma mediunidade visual relatam. E teve uma oportunidade nos teatros que foi uma coisa absurda de o pessoal enxergar, chegar público do além e acomodar-se nas cadeirinhas. Sério, como se fosse encarnados. E o pior é que eles não pagam ingresso, né? Mas aí é aquele negócio. No espiritismo nós somos assim, o movimento, a doutrina espírita não se dá ao luxo de acreditar somente por acreditar. Existe toda uma metodologia para a gente ter uma noção de que, opa, isso aqui pode ser real. E nesse dia, tanto as pessoas do palco, tanto a plateia, quanto o pessoal da técnica presenciaram a mesma coisa e relataram a mesma coisa. Ou seja, naquele dia nós tivemos uma plateia distinta vindo do outro lado da vida também. Que loucura, cara. Tá, agora, alguma das vezes que eu estava produzindo junto com vocês lá, aconteceu isso? Só para eu saber. Sempre. Mas no meu caso, como eu falei, a minha mediunidade é muito de sentir o ambiente. Uhum. Né? Então, a gente sempre sente, principalmente no meu caso, o olfato. Eu sinto cheiro de rosas, eu sinto perfumes, né? E sempre me questiono, fico pensando assim, não, peraí, será que é alguém da plateia que está com um perfume X e outro? E muitas vezes eu até vou investigar. E realmente a gente percebe que todo um ambiente, quando a gente vai fazer esse tipo de espetáculo, que é um espetáculo espírita, Fabiano, mas os nossos espetáculos sempre são abertos a todas as pessoas. Aos que estudam a doutrina, eles chegam lá e olham o nosso texto e dizem, olha, eles não são metidos, eles sabem do que eles estão falando. Aqueles que são interessados na espiritualidade em geral, eles vão se identificar,
E aqueles que não acreditam em nada, querem só ver um bom espetáculo, com um bom texto, com bons atores, e que acreditam que aquilo ali é uma ficção científica, eles também ficam satisfeitos porque são espetáculos bem contados. Mas a manifestação é direto, acontece. Ô, Hugo, pega o telefone da Voz do Além aí e faz a pergunta que você queria fazer agora. Pergunta interessante, Hugo, quer fazer aí. Faz aí pela Voz do Além. Saber, pode estar ligado, ok? Sabendo ler? Sabendo ler uma barbada. Tá on, tá ligado. Tá ok. Aqui, tu chegasse, tu deu um sorriso, tu teve uma receptividade interessante com o boa. E isso não, com certeza, não é para qualquer um, né? Tem algumas pessoas que têm mais apuradas, outras não. Aqui, exatamente, nesse clima desde que tu entrou, que tu estás, o que tu exatamente sente e sentiu? Um clima gostoso, um clima de boa vibração. E eu sou muito sensível a isso. Por exemplo, os teatros que eu vou, eu sempre, quando eu entro, eu peço licença para as energias, para os espíritos que são os donos do espaço, digamos assim. Eu sempre chego lá e peço licença para eles. Olha, me apresento, às vezes os técnicos ou os donos do teatro que me veem dizem, esse cara é louco. Eu chego, entro no teatro e falo, olha, com licença, meu nome é Luiz Carlos Preto, eu vim aqui apresentar um espetáculo sobre Chico Xavier, nós vamos falar de fraternidade, de amor e carinho. Eu peço licença para vocês para ocupar esse espaço aqui. E realmente, alguns teatros que eu vou, entrar e já sinto. Sinto entrar num São Pedro, por exemplo, né, que é o berço da história da cultura do Rio Grande do Sul, do Brasil, eu acredito que aí dentro de quem acredita na doutrina espírita, né? Dentro da doutrina espírita, que o cara que passou pelo São Pedro, ele vai querer voltar para o São Pedro depois, né? Quando ele está do outro lado. Então, ali acredito eu que tem essa carga de energia. E aí até acredito eu positivo em relação a isso. Né? Eu adoro o Teatro São Pedro. É um dos teatros que eu mais adoro atuar e mais adoro estar ali para assistir. 30 anos de carreira de Luiz Carlos Preto. E você acompanhando aqui no nosso Streaming essa peça, portanto, sexta-feira, no Teatro Bruno Kiefer, o stand-up do Preto tem já dentro do Porto Verão Alegre, que começa amanhã, né? Começa amanhã, quinta-feira. E Chico Xavier, a peça, qual é o nome da peça, ô Preto? Com Amor, Chico Xavier. Com Amor, Chico. Tem imagens aí, não é, Lucas? Vamos mostrar as imagens enquanto o Preto fala. Com Amor, Chico Xavier. Olha aí, ó. Pode falando em cima aí, Há Preto. muito tempo eu queria fazer um espetáculo sobre Chico Xavier, mas nas últimas décadas foram feitos filmes tão bonitos sobre ele, documentário tão bonitos, outros espetáculos de teatro tão... Aí você já era o stand-up, né? Não, esse aí é o Chico. É do Chico também. Espetáculos assim tão bonitos sobre Chico que eu fiquei sem saber o que falar. E posterguei isso por décadas, até encontrar uma forma de falar sobre Chico Xavier que fosse diferente das demais que já foram apresentadas, né? Então fizemos uma pesquisa buscando os lados B do Chico, por exemplo, coisas que são pouco exploradas nos filmes, nos documentários, nos livros sobre a vida dele, né? Me debrucei para trazer curiosidades, por exemplo, que Chico Chico promovia bailes, imagina, vocês conseguem imaginar Chico Xavier promovendo bailes para jovens e para moças encontrarem seu par? Pois é, ele fazia isso. Chico adorava novela das 6, assistia com as suas irmãs, ficava comentando, assistia Ratinho e dava risada, ou seja, coisas lá do... vida normal. Exatamente, o lado B humano do Chico. E músicas, né? Escrevi 4 músicas autorais que eu toco ao vivo lá no momento. Procuramos algumas poesias para recitar. Cenas diferentes também, sketches. Eu, no palco, eu e minha filha, Juliana Preto, a minha filha favorita, depois dos outros 2. Eu sempre digo isso para ela. Então, nós também fazemos algumas sketches, incluindo
imaginando como foi o nascimento do Chico, lá em Minas, lá no interior de Minas. Inclusive, outra das curiosidades que a gente mostra no espetáculo é que a mãe do Chico estava para ganhá-lo, para ele nascer no dia 1º de abril, mas ela se recusou. Ela se recusou, segurou para que ele nascesse no dia 2, porque ela não queria que o menino dela nascesse no dia 1º de abril. Então, a gente mergulhou em histórias pouco conhecidas do Chico, trouxemos informações que praticamente todo mundo conhece, mas é para reforçar esse ser humano incrível que nós tivemos entre nós durante 90 anos, né? Um expoente de amor, de fraternidade, de espiritualidade e de simplicidade, que também é uma das características dessa nossa apresentação. Pois eu fiquei tão, como eu falei antes, eu fiquei pensando, o que eu vou acrescentar? Puxa, tem um musical lindo lá de Minas. Sabe que eu estive, Preto, lá na cidade de Ipatinga, e no caminho para Ipatinga você passa na frente de Pedro Leopoldo, que é a cidade onde nasceu o Chico Xavier. E não sei porque eu sempre gostei muito do Chico, mas eu senti uma energia diferente de passar na frente da cidade, da entrada da cidade de Pedro Leopoldo, que é onde cresceu, onde nasceu, né, Chico Xavier. Um negócio impressionante. Chico, deixa eu te interromper, Chico. Ô, Preto, recados aqui, ó. Marta Brasil. Boa tarde, meu filho. Boa tarde, mãe. Tudo bem? Beijo, te amo. O Luiz Gonzaga Lopes, jogando o Brasil, informação com muita qualidade. Anderson Caruso, dale. O Luiz Gonzaga Lopes, Cultura do Brasil, Porto Verão Alegre. Porto Verão Alegre, acompanho desde a primeira edição. Um modelo de festival bem organizado. E o Preto é um dos grandes caras do nosso Teatro Gaúcho. A Andresa Vargas, Preto, que saudade de você. Você falou da Andresa, ela comentou aqui. O Léo Oliveira, muito bom escutar a alma do Lucas. Preto, querido, sabe mesmo desse passado. Honra ter compartilhado esse mundo contigo. Esperamos por todos. Aí ela fez o merchandising que eu acabei de fazer aqui, né? Hoje tem o Inteligência Emocional a partir das 21. Obrigado. Botou na tela aí, Lucas, também? Você pode botar na tela se quiser. Tá aí, ó, na tela também o convite da... Ali o virtual hug é um abraço virtual, né, que entra. Muito bem. Coloca... É um vídeo que tem aí, Lucas, do Preto, ou a imagem? Essa que ele tá... Aí eu acredito que seja do stand-up, essa imagem. Mostra para nós aí de tela inteira. Vamos ver, essa aí, Preto. Sou eu e os meus pretinhos ali. Aí é do stand-up, você era pequeno. Esse é o stand-up. Quem não tirou nos anos 70 e 80 aquela famosa foto que ficava geralmente na sala da avó? É verdade. Né? Sabe que eu não cheguei a tirar, mas a minha tia, a Luciana, ela tirou, tem acho que essa foto dela lá. O meu tio também tem. Eu nasci em 77. Mas não cheguei até essa foto aí, não tive, não. Muito bem. Preto, que dia é a peça do Chico Xavier? Então só encerrando aquele... eu te interrompi, perdão. Então aquela vozinha me disse, Chico é simplicidade, então aposta na simplicidade. Então estão no palco eu e a minha filha, um cenário bem simples e tem interatividade, hein? Que são spoilers que a gente não vai contar, só o público que vai estar lá, ele não vai só assistir Chico, eles vão vivenciar uma proposta de interatividade com o público, onde eles vão vivenciar o que era estar presente com o Chico. Que bacana, hein? Que Chico é na terça e na quarta-feira que vem, 18 e 19 de janeiro, 20 horas também lá no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana, ingressos online pelo Porto Verão Alegre, lá pelo site do Porto Verão Alegre. Todos os protocolos de segurança atendidos? Sim, inclusive não terá venda de ingressos em pontos físicos e nem no teatro, mas as pessoas que não adquiriram ainda, elas podem chegar lá no teatro mesmo e no aplicativo adquirir seu ingresso na hora. Isso. Mas se adianta, né? Te antecipa para não chegar lá e ter correr o risco de não ter ingresso.
Que beleza, que beleza, que maravilha. Grande mensagem do Luiz Carlos Preto, sexta-feira com o stand-up do Preto, do Teatro Bruno Kiefer, e terça e quarta da semana que vem, 18 e 19, aí a peça sobre Chico Xavier, simplesmente Chico. Com Amor, Chico Com Amor, Xavier. Chico, perdão. Com Amor, Chico Xavier, 18 e 19, também no Teatro Bruno Kiefer. Preto, prazer te rever. Um grande abraço, sucesso lá frente a esses espetáculos. E é legal que você contracena com a sua filha também, né? Com a Ju, né? Ju, isso. A Ju Preto. Então, sucesso para vocês e conte sempre com a gente. Eu que agradeço o espaço. Um abraço a todos e esperamos vocês no teatro. Maravilha. Teatro é cultura, cultura é educação.